A graça e a paz do Senhor Jesus, meus queridos amigos e irmãos. Você sabe o que é uma raiz de amargura? Meus queridos amigos, o objetivo principal das nossas reflexões é simplesmente expor a palavra de Deus. Nós não temos qualquer objetivo no sentido de impor uma doutrina ou impor uma religião. Muito bem, meus queridos amigos e irmãos, sejam muito bem-vindos a mais uma reflexão. Na Epístola de Hebreus, nós vamos ler sobre raiz de amargura. Mas você consegue entender o que significa essa expressão segundo o texto de Hebreus? Eu quero te convidar nesse momento a abrirmos juntos a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. O objetivo dessa reflexão é estudarmos e entendermos o verdadeiro significado dessa expressão raiz de amargura. Antes de qualquer coisa, nós devemos entender que a raiz de amargura se refere a um comportamento completamente prejudicial à igreja. Apesar de ser uma expressão muito comum entre os cristãos, muitos possuem um entendimento equivocado em relação a essa expressão. Nem todos sabem, mas ao citar essa expressão em sua epístola, o escritor do livro de Hebreus estava fazendo menção a um texto muito conhecido no Antigo Testamento. Em Deuteronômio 29:18, a Bíblia vai dizer assim: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do nosso Deus, para que vá servir a deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz que dê veneno amargo. O escritor de Hebreus lembra dessa expressão citada em Deuteronômio 29:18 e a repete no versículo que nós usamos como base para a nossa reflexão. Ou seja, a raiz de amargura de Hebreus é a mesma raiz de amargura citada em Deuteronômio. A raiz de amargura citada em Hebreus tem alguma coisa a ver com amargura, ressentimento, ou ela quer dizer outra coisa? Essa raiz de amargura citada no livro de Hebreus não tem qualquer relação com mágoa ou ressentimento guardado em nosso coração. Em Deuteronômio, como eu disse a você, Deus estava usando os lábios de Moisés para exortar a nação de Israel sobre o perigo de deixar a face do Senhor e começar a se voltar a outros deuses. A raiz de amargura no meio da nação de Israel estava gerando contaminação. Como o texto diz, estava gerando um veneno que se espalhava em meio àquele povo. Eu quero que você guarde duas coisas em seu coração para resumir essa reflexão. A primeira coisa é que a raiz de amargura mencionada no livro de Hebreus não aponta para mágoa ou ressentimento, aponta para um certo desvio em relação à adoração a Deus. Uma raiz de amargura, um veneno que se espalhava em meio à nação de Israel e que foi duramente repreendida pelo Senhor através de Moisés. E a segunda coisa que eu gostaria que você guardasse no seu coração é a seguinte: embora Hebreus não aponte para mágoa ou ressentimentos, é de suma importância que não guardemos esses sentimentos em nosso coração. Aniquilar a nossa própria razão, mortificar a nossa carne e
de encontro aos nossos caprichos e desejos é absolutamente difícil, porque quando nós temos a iniciativa de tentar perdoar, o nosso eu fala mais alto, a nossa razão fala mais alto, o nosso prejuízo fala mais alto e por nós mesmos nós não conseguimos liberar o perdão. Por isso, nós precisamos do auxílio do Espírito Santo para acender uma luz vermelha em nossa vida e entendermos através do Espírito Santo que devemos perdoar independente de qualquer situação. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e perdoe as nossas próprias falhas. Meus queridos amigos e irmãos, eu quero agradecer a cada um de vocês pela companhia, pelo carinho e, sobretudo, por suas orações. Continue orando por minha vida e que Deus os abençoe muito. Até a próxima oportunidade, se o Senhor assim quiser e nos permitir.